Quando falamos de Bruce Lee, não estamos falando apenas de um artista marcial. Estamos falando de um fenômeno, um verdadeiro enigma da natureza. Um ser humano que parecia operar em um nível acima da realidade, como se as leis do corpo, da física e até do tempo não se aplicassem a ele. Bruce Lee não apenas lutava, ele flutuava, explodia em movimento, desaparecia em velocidade. Era como assistir a um personagem de filme de super-herói, só que ele era real. Seu domínio físico e mental foi tão impressionante que até hoje desafia a lógica de cientistas, atletas e médicos. E se eu te disser que existem provas reais, documentadas, filmadas, testadas, de que Bruce Lee ultrapassava os limites do corpo humano comum? Não estamos falando de lendas, estamos falando de fatos. E quanto mais você mergulha nessa história, mais parece que Bruce Lee não era apenas um homem, era uma força. Prepare-se, porque o que você vai ver agora vai mudar completamente o que você pensa sobre o que é possível para um ser humano. Esses são os 10 fatos que provam que Bruce Lee não era um humano normal. Mas antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente revela verdades que parecem saídas de outro mundo. E no final desse vídeo, você nunca mais vai olhar para Bruce Lee da mesma forma. Vamos nessa? 1. O soco de uma polegada, uma explosão de força em espaço mínimo. Imagine isso, 2 pessoas de pé, frente a frente. Uma delas estende o braço, mas não recua, não toma impulso, não gira o tronco como vemos em lutas tradicionais. Apenas fecha o punho, move a mão por uma única polegada, e a outra pessoa é jogada para trás, como se tivesse sido atingida por uma marreta invisível. Esse é o One Inch Punch, o soco de uma polegada de Bruce Lee. Não era um truque, não era ilusão. Era força bruta concentrada em uma fração de movimento. Bruce conseguia gerar um impacto tão devastador em tão pouco espaço que até hoje especialistas se perguntam: como isso é possível? Muitos já tentaram replicar. Poucos sequer chegaram perto. Cientistas e estudiosos da biomecânica analisaram seus movimentos e descobriram algo impressionante. Bruce Lee usava o corpo como um sistema de ondas, canalizando a força desde os pés, passando pelas pernas, quadril, abdômen e, por fim, o punho. Tudo isso em milésimos de segundo. É como se ele tivesse encontrado uma forma de hackear o próprio corpo. E o mais inacreditável, ele treinava isso obsessivamente, com foco absoluto na precisão, na eficiência e na explosão muscular. Seu controle corporal era tão refinado que parecia sobre-humano. O resultado? Um simples toque se transformava em um terremoto em miniatura. Esse soco virou lenda, mas a verdade é que ele é apenas o primeiro de muitos indícios de que Bruce Lee operava num nível de performance que o separava do resto da humanidade. E se isso é o que ele fazia com uma polegada, imagine o que vinha depois. 2. Reflexos sobre-humanos. Rápido demais para ser filmado. Você já ouviu falar de alguém tão rápido que as câmeras simplesmente não conseguiam capturá-lo? Esse era Bruce Lee. Durante as gravações de seus filmes, os diretores enfrentavam um problema inusitado. Os socos e chutes de Bruce eram tão velozes que, quando reproduzidos na velocidade normal, simplesmente não apareciam na tela. Os movimentos eram um borrão, um fantasma de ação que passava diante das lentes antes mesmo que o operador de câmera pudesse reagir. O que fizeram? Pediram para ele lutar mais devagar. Sim. O homem teve que diminuir sua velocidade para que o público conseguisse acompanhar o que estava acontecendo. Em um teste com câmera de alta velocidade, que grava centenas de quadros por segundo, Bruce reagiu a estímulos visuais em milésimos de segundo. Era como se ele visse o futuro antes do golpe acontecer.
Treinadores e especialistas afirmam que seus reflexos estavam muito além dos padrões humanos. Ele conseguia desviar de um soco no exato momento em que o oponente pensava em desferi-lo. Rebatia moedas no ar, pegava grãos com os dedos e, numa demonstração famosa, foi capaz de bloquear um soco com tanta precisão que o adversário sequer viu sua mão se mover. Se o soco de 1 polegada mostrou que Bruce dominava a força, seus reflexos provaram que ele também dominava o tempo. Era como se o mundo ao seu redor se movesse em câmera lenta, enquanto ele continuava acelerado. E esse é só o segundo fato. A pergunta é, se ele já superava os limites da física em velocidade, o que mais o corpo dele era capaz de fazer? 3. Treinamento insano. Todos os dias. Enquanto o mundo dormia, Bruce Lee já estava treinando. Mas não era um treino comum. Era uma verdadeira obsessão pela perfeição física e mental. Estamos falando de alguém que fazia flexões com apenas 2 dedos, e não 1 ou 2, mas séries completas, com o corpo completamente ereto, como se a gravidade não tivesse o menor efeito sobre ele. Mas o mais insano nem era isso. Bruce criava os próprios métodos de treinamento, exercícios tão intensos, tão fora do padrão, que muitos atletas de elite sequer conseguem repetir hoje. Todos os dias, ele fazia mais de 2.000 abdominais. Intercalava com chutes em sequência, socos cronometrados e rotinas personalizadas para desenvolver explosão, resistência, foco e velocidade ao mesmo tempo. Ele não treinava só músculos. Ele treinava a mente. Bruce acreditava que o corpo era apenas uma extensão da vontade e, por isso, colocava seu físico em estado de guerra diariamente. Seu quarto virou laboratório, seus livros, manuais de anatomia, seu tempo livre, sessões de meditação e prática com pesos amarrados ao corpo para simular resistência contínua. O mais impressionante, ele nunca parava. Estava sempre treinando, sempre melhorando e sempre ultrapassando o que qualquer médico diria ser o limite humano. O resultado? Um corpo que reagia como uma máquina de combate e uma mente afiada como uma lâmina. E esse é só o terceiro fato. O que vem a seguir pode te fazer acreditar que Bruce Lee não era apenas um artista marcial, mas um experimento vivo de até onde um ser humano pode ir. 4. Ele criava seus próprios aparelhos de treino. Treinar como os outros, isso nunca foi suficiente para Bruce Lee. Enquanto a maioria seguia os métodos tradicionais das academias, Bruce fazia exatamente o oposto. Quebrava padrões e criava os seus próprios. Ele não aceitava limitações impostas pela ciência da época. Se um aparelho não oferecia o estímulo necessário, ele desmontava. Se um exercício não era eficiente o bastante, ele reinventava. E foi assim que ele começou a desenvolver máquinas e equipamentos próprios, pensados sob medida para extrair o máximo de potência do corpo humano. Estamos falando de um cara que nos anos 60 já utilizava técnicas e mecanismos que só foram popularizados décadas depois. Ele projetava dispositivos para isolar grupos musculares, aumentar a explosão, treinar resistência contínua com cordas e polias e até aumentar a velocidade de reação com estímulos visuais e sonoros. Ele hackeou o próprio corpo como um cientista hackearia um sistema. Bruce entendia que o limite não estava no músculo, estava na mente e na criatividade. Por isso, ele transformou seu espaço de treino em um laboratório de inovação física. Pesos amarrados ao punho para simular resistência durante o soco, molas tensionadas para fortalecer a explosão dos chutes, mecanismos de reação rápida que exigiam 100% de atenção. E não era sobre estética, era sobre desempenho puro. Bruce queria ser mais rápido, mais forte, mais eficiente, e com seus próprios aparelhos, ele alcançou níveis que até hoje desafiam a lógica do que consideramos possível. Isso mostra que Bruce não era só um lutador. Ele era um engenheiro do corpo humano. E o que vem a seguir
só reforça a ideia de que ele estava à frente do tempo, ou até fora dele. 5. Conseguia parar uma moeda com os dedos no ar. Parece truque de mágica, mas era pura habilidade física. Bruce Lee dominava um dos feitos mais impressionantes já registrados. Ele conseguia parar uma moeda em pleno ar, ou melhor, trocar uma moeda antes mesmo que você percebesse. O truque era simples de explicar, mas quase impossível de replicar. Ele pedia para alguém segurar uma moeda fechada na mão. Quando a pessoa abrisse, Bruce deveria apenas pegá-la. Mas o que acontecia era inacreditável. Antes que a mão se abrisse completamente, Bruce já havia tirado a moeda original e colocado outra no lugar, tudo em uma fração de segundo. As testemunhas ficavam em choque. A pessoa abria a mão achando que ainda estava com a moeda e via outra totalmente diferente ali. Um feito que exige reflexos sobre-humanos, precisão cirúrgica e uma velocidade que desafia a percepção humana. Isso não é apenas rapidez. É a combinação perfeita de tempo de reação, controle muscular, cálculo mental e instinto treinado ao extremo. Enquanto a maioria de nós leva meio segundo para reagir a um simples estímulo visual, Bruce fazia movimentos complexos em menos de 1/10 disso. E se isso ainda não te convenceu de que Bruce Lee não era como os outros humanos, espere só até ouvir o próximo fato, porque ele chega a desafiar as leis da física. 6. Dava chutes a 1,5 metro de altura com uma perna só. Parece coisa de videogame, mas aconteceu de verdade. Bruce Lee conseguia aplicar chutes altíssimos, acima de 1,5 metro de altura, mesmo estando apoiado em apenas uma perna. E não eram chutes qualquer. Eram rápidos, potentes e precisos, capazes de derrubar um adversário com facilidade. Isso exige muito mais do que força. Exige um nível de equilíbrio quase impossível de treinar, um domínio total do centro de gravidade do próprio corpo e um controle muscular absurdo que nem mesmo atletas olímpicos costumam alcançar. Pense no seguinte: tente levantar uma perna a mais de 1,5 metro de altura agora. Só levantar. É difícil, né? Agora imagine manter-se perfeitamente equilibrado na outra perna, sem tremer, e ainda aplicar um chute com explosão, velocidade e precisão cirúrgica. Bruce fazia isso como se fosse algo simples, natural, automático. A verdade é que o corpo humano não foi feito para isso. A não ser que ele seja treinado até o extremo absoluto, como Bruce fez com o seu. E por mais incrível que pareça, isso nem é o ápice. Porque o próximo fato mostra como ele podia controlar a própria força de forma tão precisa, que conseguia manipular objetos como se fossem extensões do próprio corpo. 7. Dominava mais de 20 estilos de artes marciais. A maioria das pessoas luta a vida inteira para dominar um único estilo de arte marcial. Bruce Lee, por outro lado, não apenas estudou, mas dominou mais de 20 estilos diferentes, do Kung Fu ao boxe, do Jiu-Jitsu ao esgrima ocidental, passando por técnicas de luta filipina, judô, karatê, taekwondo e até savate francês. Mas o mais impressionante, ele não decorava movimentos. Ele entendia a essência por trás de cada técnica. Seu objetivo não era repetir o que já existia, mas extrair o que havia de mais eficiente em cada sistema e descartar o que era inútil. Essa mentalidade revolucionária deu origem ao Jeet Kune Do, seu próprio estilo de combate. Mas para Bruce, Jeet Kune Do não era apenas um conjunto de golpes, era uma filosofia de vida, um conceito que ia além das lutas: liberdade, fluidez, adaptação. Ele dizia: seja como a água, porque a água se adapta, ela flui, e quando necessário, destrói. Essa visão moldou não só seu corpo e sua técnica, mas também o jeito como ele pensava e enfrentava o mundo. Bruce não era apenas um lutador, era um filósofo da guerra, um estrategista, um arquiteto da sua própria arte.
E isso nos leva a um dos fatos mais inacreditáveis de todos. Ele era tão rápido que suas cenas de luta precisavam ser desaceleradas na edição, porque o olho humano simplesmente não conseguia acompanhá-lo. 8. Foi o primeiro a falar sobre fitness funcional. Bruce Lee foi pioneiro em diversas áreas, e o fitness funcional foi uma delas. Antes mesmo de o termo se popularizar e virar uma tendência no mundo do esporte e fitness, ele já estava criando métodos de treino que visavam a eficiência e a preparação total do corpo para qualquer situação. Para Bruce, o corpo não era apenas uma estrutura física, mas sim uma ferramenta de combate, e ele sabia que para ser um verdadeiro lutador era preciso ser rápido, forte, leve e resistente. Ele entendia que a agilidade mental e a preparação física eram fundamentais para o sucesso não apenas no combate, mas na vida. Bruce foi um verdadeiro visionário, reconhecendo que o corpo humano precisa ser treinado de forma integrada, não apenas isolando partes do corpo ou fazendo exercícios repetitivos que não simulariam as exigências reais do combate ou de situações do dia a dia. Seus treinos, que hoje seriam reconhecidos como funcionais, envolviam movimentos que desafiavam todo o corpo de uma vez só. Ele acreditava que a força de um atleta não deveria ser medida apenas pela sua capacidade de levantar peso, mas pela sua habilidade de se mover com fluidez, rapidez e resistência. Essa abordagem inovadora teve um impacto enorme no treinamento físico moderno. Muitos dos métodos que ele desenvolveu, como o uso de exercícios multiarticulares, o treinamento de explosão e resistência, além de sua ênfase na agilidade e coordenação, são amplamente seguidos por atletas de diversas modalidades ao redor do mundo. Hoje, o fitness funcional é um dos pilares do treinamento físico, e a influência de Bruce Lee é sentida até hoje, décadas depois de seus primeiros treinos e ensinamentos. Sua filosofia vai além da prática física. Ela reflete sua visão de vida. Um corpo bem treinado é um corpo que responde bem aos desafios, seja em uma luta, uma atividade física intensa ou até mesmo nas adversidades do cotidiano. Bruce Lee não só transformou o mundo das artes marciais, mas também redefiniu o conceito de condicionamento físico e seu papel em nossa vida cotidiana. 9. Tinha uma mente afiada como uma lâmina. Bruce Lee não era apenas um mestre nas artes marciais, mas também um pensador profundo, com uma mente afiada como uma lâmina. Ele compreendia que o verdadeiro domínio não vinha só da habilidade física, mas da disciplina mental e da filosofia que guiava suas ações. Bruce era um filósofo autodidata, um leitor voraz que se dedicava a compreender o funcionamento da mente humana e os segredos para alcançar a verdadeira excelência. Ele acreditava que a mente era a chave para o sucesso em todas as áreas da vida e que a maior batalha que um ser humano enfrentava era consigo mesmo. Sua escrita diária refletia suas reflexões sobre a vida, disciplina, equilíbrio e a busca constante pelo autodesenvolvimento. Bruce não limitava seus pensamentos à luta ou ao treinamento físico, mas buscava um entendimento mais profundo sobre o controle da mente, a superação de limitações internas e a construção de uma vida plena. Seus diários, cartas e textos revelam um homem que estava em constante processo de reflexão, sempre buscando maneiras de transcender as barreiras que ele mesmo impunha a si. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Bruce Lee não via a luta como um simples confronto físico, mas como uma forma de autodescoberta e desenvolvimento pessoal. Ele sabia que a mente poderia ser a maior aliada ou o maior obstáculo de um indivíduo. Por isso, ele se dedicava a praticar e a estudar filosofias orientais, como o taoísmo, e também incorporava ensinamentos ocidentais em sua vida.
Ele acreditava que o equilíbrio entre essas duas vertentes poderia levar um homem a um estado de autodomínio completo, onde a mente e o corpo operam como uma unidade integrada, sem separação. Seus pensamentos sobre disciplina, autossuperação e resiliência foram tão poderosos que ainda hoje servem como fonte de inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Bruce Lee não ensinava apenas técnicas de luta, mas como ser uma pessoa melhor, mais focada, mais consciente e mais determinada a alcançar seus objetivos. Ele era, sem dúvida, um mestre tanto no corpo quanto na mente, e sua busca incessante pelo aprimoramento pessoal se refletia em cada aspecto de sua vida. 10. Sua morte ainda é um mistério. A morte de Bruce Lee, ocorrida de forma tão abrupta e misteriosa, permanece um dos maiores enigmas da história moderna. A notícia de sua morte aos 32 anos chocou o mundo inteiro. Como um homem conhecido por seu corpo saudável, sua disciplina implacável e sua preparação física extraordinária, pôde sucumbir tão repentinamente. Para muitos, essa questão ainda não tem uma resposta clara e definitiva. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, mas nenhuma delas conseguiu dissipar completamente as sombras que envolvem sua morte. A hipótese oficial é que Bruce Lee faleceu devido a uma reação alérgica a um analgésico chamado Equagesic, que ele havia tomado para aliviar uma dor de cabeça. No entanto, essa explicação nunca foi totalmente aceita, e a rapidez com que ele faleceu, ainda em plena atividade física e mental, gerou muitas especulações. Muitos se perguntam: seria possível que um corpo tão saudável e bem preparado, que desafia os limites da resistência humana, tivesse falhado de forma tão repentina? E se não fosse uma falha natural, o que mais poderia ter causado sua morte precoce? Ao longo dos anos, diversas teorias foram levantadas para tentar explicar o que aconteceu. Alguns apontam para um possível distúrbio cerebral, como a síndrome de hipersensibilidade a certos medicamentos ou até mesmo uma condição rara não diagnosticada. Outros falam de estresse excessivo, o que poderia ter afetado seu corpo de maneiras que nem mesmo Bruce Lee poderia prever ou controlar. Há também quem sugira teorias mais complexas relacionadas a forças externas, como conspirações ou até mesmo um mal súbito provocado por fatores além da ciência conhecida na época. A verdade, no entanto, é que a causa da morte de Bruce Lee continua envolta em mistério. E talvez nunca se saiba com certeza o que aconteceu. O que sabemos é que sua partida prematura deixou um vazio imenso, não só no mundo das artes marciais, mas na cultura pop de maneira geral. Sua influência e legado permanecem vivos até hoje, com sua filosofia de vida, seus métodos de treinamento e sua visão única de superar os próprios limites, ainda inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Bruce Lee pode ter partido, mas seu espírito, seu pensamento e sua presença continuam a nos desafiar e a nos motivar a viver com mais intensidade e propósito. Bruce Lee não era só um artista, era uma força da natureza. Sua presença transcende o físico e atinge uma dimensão quase sobrenatural. Sua dedicação, sua filosofia, sua mente afiada e seu corpo imbatível eram, de fato, a materialização de algo além do humano. Ele desafiou todas as expectativas, empurrando os limites daquilo que considerávamos possível e se tornou uma lenda que vai muito além das artes marciais. Ele não só redefiniu o conceito de combate, mas também a forma como pensamos sobre nós mesmos, sobre o potencial humano. Talvez, só talvez, ele tenha sido o ser humano mais próximo de algo realmente extraordinário, algo que beirava a lenda. E se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho, porque nos próximos episódios vamos explorar outras figuras lendárias que também desafiaram os limites da realidade e deixaram sua marca na história.
Agora, me diz aí nos comentários, qual desses fatos mais te impressionou? O que mais te fascina sobre Bruce Lee? Vamos conversar sobre isso.